Bom dia, vou fazer mais um vídeo. Dessa vez vou falar um pouco sobre poucas igrejas pregam santidade. Pega sua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel, no Antigo Testamento. Isso aqui, antes, isso aqui é na lei, no tempo da lei, só que um homem que tinha temor de Deus. Então, se você não tem temor, esse vídeo não é para você. Isso aqui é para quem tem temor de Deus. E no livro de Daniel diz, no capítulo 1, livro de Daniel, livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Eu estou lendo. Você vai acompanhando, pega a sua Bíblia em casa e vai lendo aí. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então Israel estava debaixo do reinado de Nabucodonosor. Os judeus estavam escravos na Babilônia. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, a uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinai, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Deus com letra minúscula. O Deus, né? Que as pessoas falam, também tem um Deus. Deus com letra minúscula. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Tá vendo? E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. O Nabucodonosor disse para Aspenaz que trouxesse alguns, tá vendo? Não é todos crentes não. Tá vendo? Tá achando que é todos crentes? Aqui, alguns. Não dá para mostrar, que é complicado. Aqui, alguns, O reino de Deus é para alguns. Alguns. Não é para todos. O reino de Jesus é para alguns. Não se esqueça que ele disse, a fé não é de todos. Evangelho de Lucas. Vamos lá, Lucas. As pessoas não sabem nem o que é fé. Fé é ter conhecimento de Deus. Quando o Filho do Homem vier, haverá conhecimento de Deus na terra. Tem gente que não sabe nem quem é Deus. Evangelho de Lucas. Aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Aqui, Lucas. Pra vocês verem aqui que eu estou lendo. Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Futuro. Ele estava lendo a parábola do juiz iníquo. Você pode ler ela toda. Aí no finalzinho aqui Jesus diz, aí ponto final. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Ponto. Quando, porém, é você parar e pensar. Porém, entanto, portanto, ora, qual seria um texto da Bíblia? Se tiver escrito essas palavras, ora, portanto, porém, você parar e pensar. Não é para você passar por cima e esquecer o que o Espírito Santo quer revelar para você na palavra. Está falando aqui, quando vier o Filho do Homem, porventura, de novo, porventura, acabei de falar a palavra, achará fé na terra? Olha o texto aqui. O Filho do Homem achará fé na terra? Aí eu pergunto, o que é fé, querido? O que é fé? Todo mundo fala que tem fé. Que fé é essa que Jesus está falando na palavra? Fé, conhecimento. O povo de Israel pereceu por falta de conhecimento. E os cristãos verdadeiros não têm que ter conhecimento? Se você não tiver conhecimento, como é que você vai pregar? Para um espírita? Para um católico? Para um que segue Krishna? Um que segue os muçulmanos? Tem que saber o que eles pregam, o que eles defendem. E o Deus que você segue, o Deus que você defende. Como é que você prega para essas pessoas? Como é que você prega para um ateu? Você tem que ter conhecimento das Escrituras, explicar para ele por que ele está vivendo uma vida de pecados, tem que se converter, tem que se arrepender dos seus pecados e seguir Jesus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12. Pega a Bíblia e lê lá, vai lá em Hebreus, capítulo 12. Tá vendo? Eu estou lendo, aí eu acabei de falar de santidade, texto de santidade. Então pregar no Espírito é pregar assim.
Você fala da coisa, o Espírito Santo te lembra. Aí você lembra o versículo, você tem que ler para a pessoa. Aí a palavra que eu estou lendo, ela entra no coração do outro. Ó, seguir a paz com todos. Está em Hebreus 12, 14. Ó, seguir a paz com todos. Então quem tem esse Jesus verdadeiro, esse Deus verdadeiro, tem que ter paz com todos. Esse Jesus é de paz. Não é guerra. É guerra espiritual, mas é paz. Guerra espiritual quando você prega. Ó, seguir a paz com todos é a santificação, vírgula, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá vendo? Do que eu estou falando hoje? Santidade. Então Daniel era santo, ele era separado. Alguns, quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, não vai achar. Fé é conhecimento. De fé em fé. De conhecimento em conhecimento. Romanos 1,16. A justiça de Deus. Conhecimento. Você tem que ter conhecimento. Ó, jovens que não houvessem defeito algum, ele queria alguns dos filhos de Israel. Alguns. Ó, me traga homens santos. Alguns. Não é todos. Eu já sei que nos filhos de Israel nem todos são santos. O que ele está dizendo? Tem muitos carnais, cara. Tem muitos filhos de Israel carnais. Então me traga homens santos, homens que se separam para Deus, homens que se separam em oração, homens que se separam em jejum, homens que se separam do mundo, homens que se separam da pornografia, homens que se separam da masturbação, homens que se separam da prostituição, das impurezas, da lascívia, da luxúria, do namoro, homens que se separam da idolatria, da imoralidade do mundo. Homens santos. Você é de Deus? Você se separa do mundo? Você está na frente de uma televisão, nem lê a palavra, não estuda. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Estou falando para você que você não pode assistir sua televisão. Você pode assistir, mas você tem que dar a maioria do seu tempo para Jesus. Isso é ser homem santo de Deus. Homem santo de Deus se separa do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra está escrita. Se eu amar o mundo, até eu, se eu amar o mundo, eu não entro no reino de Deus. Mesmo ensinando a palavra. Está dando para entender? Imagina, eu que estou ensinando. Se eu for hipócrita, eu também não entro. Hipócrita é aquele que prega e não vive o que prega. Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Está achando o quê? Para viver na presença do rei, o rei aqui é Nabucodonosor, mas também você tem que ler no espiritual. Quem é o rei que você segue? Jesus, né? Então, você, para estar na presença do grande rei, você tem que ter a sabedoria dele. Sabedoria de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Já expliquei. Aí tem gente que fala, você falou da sabedoria de Salomão. Claro, a sabedoria de Salomão não é um homem carnal, mas a sabedoria dele era espiritual. É isso que você tem que entender. Para você entender a sabedoria dos livros de Provérbios, é espiritual. O Espírito Santo que revela a palavra em cada vírgula que está lá. Estou falando que você não pode ler. Você pode ler tudo lá. Pode ler Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aqui, ó. Olha o texto. Instruídos. Então, você está vindo para o reino de Deus, você tem que ser instruído. Instruído. O que é instruído? Você tem que ter a instrução do Espírito Santo. A instrução do Evangelho. A sua base bíblica é o Evangelho. São as palavras do Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tem gente que tem dificuldade de falar esse nome. É Jesus o nome de Deus. Jesus. Sábios em ciência. Além de ter que ser instruído em sabedoria, em toda sabedoria, a pessoa tem que ser sábio em ciência. Quer dizer, você tem que ser... o que Deus fala lá no texto, fala lá em Efésios? Para que para que através do seu conhecimento você tenha espírito de sabedoria e de revelação. Então, sábios em ciência já é outro dom. A ciência é outro dom. Tem pessoas que têm dom de ciência. Através da palavra você discerne espiritualmente. Entendeu? Discerne a palavra, discerne espiritualmente. É um dom. É mais um dom dos espíritos. Dons da ciência. E entendidos no conhecimento. Olha quanta coisa o cristão tem que ter. Porque para ele chegar à estatura de varão perfeito, para que Jesus possa usar você na obra, para que você pregue com autoridade.
tem que ser instruído em sabedoria, tem que ser sábio em ciência, tem que ser entendido no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. No palácio, você vai viver na presença de Jesus, você tem que ter sabedoria, ciência, entendimento, conhecimento, discernimento. Tem gente que não sabe nem o que é discernimento. Discernir os espíritos. Você prega para o cara, você olha para o cara, você percebe que o cara está defendendo a carne e você sabe que ele está defendendo a carne. Isso é discernimento. Aquele que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. O que é discernimento? Você sabe o que o cara está defendendo. Ele está defendendo a vontade dele. Você não precisa retrucar, você está vendo com os próprios olhos. O cara defender o mundo e tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo é do mundo, tudo é de Satanás. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, concupiscência, toda espécie de desejos humanos, toda a natureza nossa caída de pecados. Que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então não era qualquer um. Tinha que ter muita sabedoria, tinha que ter muito entendimento, discernimento, tinha que ter, para ter tudo isso, Deus ia dar, claro, todos esses dons. Mas o homem tem que ser humilde, tem que botar o joelho no chão, tem que pedir para o Espírito Santo, tem que se afastar do mundo. Se alguém quiser vir após mim, né, que se assim mesmo, ninguém entende esse versículo. Carregar a cruz é o quê? Você sair do mundo, carregar os seus desejos, jogar na cruz de Cristo, vencer o diabo de frente, o desejo de frente, não é fácil. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, tá vendo? Cada dia, por isso que Jesus falou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o pão nosso. O pessoal fica se preocupado com o dia de amanhã, não entende nem o que significa o Pai Nosso. É o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. É hoje, não é amanhã, é hoje. Você tem alimento hoje para você comer? Você tem onde morar? Você tem onde dormir? Esteja com isso contente. Nada trouxemos para esse mundo e manifesto o que é. Nada podemos levar dele. As pessoas sabem que é tentação. Tentação é o diabo tentar, vamos dizer, se você tem uma vida simples, ele vai te tentar naquilo mais simples que você tem. Entendeu? Então, cada um é tentado conforme seduzido pela sua própria concupiscência. Você tem que saber os graus da tentação. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia. E tem gente que fala que pode beber bebida alcoólica. Quando você bebe bebida alcoólica, você faz a sua vontade. Não seja hipócrita. Você está na carne. Se Jesus chegar, você fica. Só vai subir quem é espiritual. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não seja hipócrita. Se você tem um vício, você peça para o Espírito Santo para largar. Bota o seu joelho no chão e fala: Espírito Santo, me ajuda a largar esse vício. A porção do vinho também, eu posso explicar de outras maneiras. Vinho é tudo que o mundo oferece. E que assim fossem criados por 3 anos. 3 anos. O rei ainda é bonzinho. Deu 3 anos para ele. 3 anos. O que é essa figura aqui de 3 anos? É espiritual também. Os apóstolos tiveram que viver 3 anos com Jesus. Teve que ser limpado durante 3 anos para chegar. Depois de 3 anos, Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra. O que significa? O Espírito Santo ainda não tinha baixado neles. Está achando que o Espírito Santo vem sobre qualquer pecador? O Espírito Santo quer entrar num corpo limpo. O Espírito Santo não é porco. O Espírito Santo é um espírito. O nome já está falando, é santo. Então ele tem que entrar num homem santo. O que é um homem santo? Um homem que pelo menos se esforça e dá um passo para Jesus. Está pensando que é fácil receber a glória de Deus? 3 anos o rei deu. E foram criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. 3 anos, 3 anos para se santificar. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel aqui, e os 3 filhos lá, Meseque, Sadraque e Abednego, que depois mais para frente foram jogados na fornalha do fogo lá. E o anjo salvou eles lá dentro da fornalha. Era 4 judeus santos. Eles já eram santos. Já eram separados. Eles já eram. Está dando para entender? Eles já eram. Eles já tinham tudo que o rei pediu. E o rei pediu, falou, 3 anos para eles, para se santificar. 3 anos, eles já eram santos, separados do mundo. Eles não estavam na idolatria do mundo.
Ó, e o chefe dos eunucos, eunuco, ó. Sabe o que é eunuco? Expôs outros nomes a saber. Aí trocou os nomes, trocou de Daniel, colocou Beltesazar, Ananias colocou Sadraque, Misael colocou Mesaque, e Azarias colocou Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Tá vendo aqui, ó? É no coração. Você tem que se converter no coração. Aqui, ó. Daniel, bem devagarzinho. Meu texto aqui, ó. Daniel, ó, se assentou no seu coração, se assentou, não se contaminar com a porção do rei. O que é a porção do rei? Tudo que o mundo te oferece de prazer. Porção do manjar do rei. O que o mundo te oferece? Aqueles que diz que é crente. Tudo que você sabe que é pecado. Vamos lá, vamos ver o que o mundo oferece. 1 Coríntios. O que o mundo oferece? 1 Coríntios. O que o mundo oferece? O mundo oferece tudo isso aqui, ó. Não sabeis, você vai lá em 1 Coríntios capítulo 6, 9. Ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem são os injustos? Aqueles que seguem a graça, não estão debaixo da lei. Não, quem está debaixo da lei está debaixo está na carne. Para você estar na graça de Deus, você tem que estar em espírito. Para ler o evangelho, para explicar o evangelho, tem que estar em espírito. Não se explica o evangelho se não tiver em espírito. Santidade é no espírito. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ó, eles não vai, injusto não entra no reino de Deus. Está escrito na palavra? Está escrito, né? É eu que estou falando? Está escrito. Não é o Rogério que está falando. Está escrito: os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Ó, não, vou ler de novo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É uma pergunta. Também tem uma interrogação aqui, ó. É uma pergunta. Vocês não sabem? Injusto não vai entrar. A palavra que está falando. Se a palavra fala, é Deus que está falando no seu coração. Não é eu, só estou lendo. Isso é Espírito Santo. É ler a palavra, ensinar a palavra. Não é ficar pulando, é que nem o pessoal fica pulando na igreja, rodando, cai no chão, gospe e fala que é o Espírito Santo, roda, fica fazendo aviãozinho na igreja. Isso é demônio, não é Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo santifica o homem. Essa é a obra do Espírito Santo, santificar. Está escrito lá em Hebreus: o Espírito Santo vem para santificar o homem, para que o homem seja uma nova criatura. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você está em Cristo. Você vê, já começa o texto lá. É se alguém está em Cristo. Se é condicional. Se você pode não estar em Cristo. Ó, não erreis, 2 pontos. Nem os devassos, vírgula. Nem os idólatras, vírgula. Aí você fala, porque toda hora você fala vírgula, para você parar e ler devagarinho. Você tem que saber cada pecado que nós, da raça humana, cometemos. Nós, todos nós, eu, você, todos nós. Ó, nem os adúlteros, vírgula. Nem os efeminados, vírgula. Nem os sodomitas, vírgula. Nem os ladrões, vírgula. Nem os avarentos, vírgula. Nem os bêbados. Aí, ó, para quem gosta de beber. Bêbados. Aqui, ó. Está escrito? Ou é eu que estou falando ou está escrito? Nem os bêbados. Toda a Bíblia do mundo está escrito isso. Tá achando que é a Bíblia de crente? É a Bíblia cristã, a Bíblia católica. Toda a Bíblia está escrito isso. Não tem como mudar isso. Ó, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhum desses vai herdar. Se você está encaixado num desses pecados aqui, ó, Deus tem misericórdia. Você só apenas tem que largar. Tem que ser uma nova criatura. Se ajoelha, fala para Jesus: Espírito Santo, me dá força para largar esse pecado. O Espírito Santo vem sobre você porque você está pedindo, você quer, você tem que querer. O Espírito Santo vem sobre você para tirar esse desejo. Então, a força que o ser humano tem para vencer o pecado não é você,
é o Espírito Santo, toda a obra é dele. É ele que te ensina, é ele que te santifica, é ele que te purifica, é ele que te consagra. Templo santo, morada de Deus no Espírito. Foi Jesus que disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Tá vendo? Morada de Deus no Espírito. Deus é Espírito. Deus não é carne. Deus não é carne. Aos outros falam: nós fomos feitos à imagem de Deus. Claro, antes do pecado. Antes de Adão pecar. Quando Adão pecou, o pecado entrou no ser humano. E aí Deus se afastou do homem. Aí você fala: como assim se afastou? Se afastou. O pecado afasta o homem de Deus. Deus ama o pecador, o ser humano, mas ele não ama a prática do pecado, porque o pecado, quem comete pecado é do diabo. O texto é claro: você está cometendo pecado, você é do diabo. Não tem meio termo, ou você é de Deus ou você é do diabo. Evangelho é isso. Isso é evangelho verdadeiro. Tem que ter medo de falar: ou você é de Deus ou do diabo. Quem ouve a palavra e quer aprender é de Deus. Quer se consertar? É de Deus. Está andando em pecado, mas quer se consertar? Você é de Deus. Agora, aquele que é soberbo, acha que já está salvo uma vez, salvo para sempre. Esse é o evangelho da prosperidade. Esse é o evangelho fácil. Esse é o evangelho que não carrega a cruz. Carregar a cruz, querido, é vencer cada pecado. Ó. Devassos. Quem são os devassos? Toda espécie de devassidão que o mundo ensina. Toda a pornografia do mundo é devassidão. Idólatra, toda a idolatria do mundo é devassidão. Você é idólatra de cantor evangélico? Está cheio de crente aí correndo atrás de cantor evangélico, querendo autógrafo. Está querendo autógrafo do Thales, da Aline Barros? Está querendo autógrafo? Você está indo atrás deles? Não está perdendo um show do Thales, da Aline Barros? Corra atrás deles. Você está sendo idólatra. Condena os católicos que adoram imagem e está correndo atrás de... Não só isso, idolatria também é avareza, tá? Quem não sabe, idolatria é avareza. Quem ama dinheiro, está cheio de falso profeta aí que adora o dinheiro e está enganando o povo. Idolatria é pecado de avareza. Não dá tempo de falar tudo, mas eu vou tentar achar aqui um texto aqui, ó, para provar para você que idolatria é avareza. 1 Reis, 1 Samuel, 1 Reis, Juízes, acho que é Juízes. Idolatria e avareza. Vamos no Novo Testamento. Idolatria é avareza. Contexto. Idolatria é avareza. Em Timóteo, vai lá, pega a Bíblia, vai lá em Timóteo. 1 Timóteo. Livro de 1 Timóteo. Aqui, ó, idolatria, vou ler o texto, ó. Idolatria é avareza. Aqui, ó. Está no livro, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Versículo 10, está no versículo 10. Mas você pode ler desde o 7, pode ler tudo. Vou ler tudo aqui, ó. Se alguém ensina alguma outra doutrina é Evangelho, Novo Testamento, e não se conforma com as sãs palavras de Nosso Senhor. As sãs palavras é a palavra que está escrita. Você não pode mudar o que está escrito. Está escrito. Essa é a interpretação. A interpretação é o que está escrito. Aí tem gente que fala, cada um interpreta de sua maneira. Não, é o que está escrito. Está escrito, vale. Não está, não vale. Ó. E não se conforma com as sãs palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Então, se você não concorda com a pregação, você é soberbo. A palavra já está falando. É soberbo, não ama Jesus, não ama a santidade. Ó, e nada sabe, além de ser soberbo, nada sabe. Não sabe nada.
mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas. Aí a pessoa tem inveja do outro, tem porfia, blasfêmia, ruim suspeita, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então, a palavra está mandando me apartar de você, ficar longe de você. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tá vendo? Não é para levar nada. Evangelho da prosperidade. Primeira carta de Timóteo 6, 7. Nada trouxemos para este mundo. Eu estou lendo, eu não estou interpretando o texto, eu só estou lendo. Nada trouxemos para este mundo. Então tem textos que são simples, são fáceis de entender. Todo mundo entende, até o ímpio. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Jesus não tinha nada, coitado. Até para entrar em Jerusalém lá tinha que sentar no burrinho, o burrinho tinha que ser emprestado. E o homem tem que buscar a riqueza do mundo, riqueza de Satanás. Tudo é de Satanás. Tudo foi entregue na mão dele. Ele falou na presença de Jesus: a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Jesus poderia rebater ele. Foi entregue na mão dele, para ele governar. É ele que governa tudo no mundo. A riqueza do mundo, tudo é dele. Tudo é para a glória dele. Tudo do mundo é de Satanás. Toda a riqueza, todo o poder, toda a glória, ele dá para quem ele quer. Nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. Quem não concorda com isso já está colocando sendo na besta em si próprio. Aqui, mas os que querem ser ricos, a palavra, não estou interpretando não, só estou lendo. Mas os que querem ser ricos, você está buscando prosperidade, quer ficar rico, caem em tentação e em laço, tá vendo? Os falsos profetas vão enganar você facilmente. Em muitas concupiscências, desejos, loucas e nocivas, submergem os homens na perdição e a ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Vendo? E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. As pessoas se desviam por causa de dinheiro e se trespassam a si mesmo com muitas dores. Não tem que buscar riqueza, tendo com que se vestir, se cobrir, aonde você morar, esteja com isso contente. Cadê aqui o texto? As pessoas não sabem nem o que é fé, não sabem nem o que é santidade. Aqui, o texto aqui que está em Colossenses, vou provar aqui o que eu estava falando. Idolatria, avareza é idolatria. Aqui, é Colossenses 3, abre aí, Colossenses 3, 5. 3, 5, Vou ler o texto, vou ler desde o princípio, é 5, mas você pode ler desde o princípio, para falar que não é texto fora do contexto. Aqui não tem texto fora do contexto. Aqui eu leio tudo, cada versículo, cada vírgula, e tento explicar pela autoridade e unção do Espírito. Se eu não souber, eu vou buscar entendimento e sabedoria, o Espírito Santo vai dar. Aqui, portanto, vírgula, se já ressuscitasse com Cristo, vírgula, buscar as coisas que são de cima. Já está falando também, a palavra está falando, não precisa nem interpretar. Aqui, tem que buscar as coisas que são de cima. Você está buscando prosperidade? Você não está buscando as coisas, você está buscando as coisas da terra. Onde está Cristo? Você está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O texto está falando, pensai nas coisas de cima, porque já estáis morto. Eu estou morto? Tá. Você tem que estar morto na cruz, querido. Se você está descendo da cruz, você está vivo para o pecado. Tem que estar preso na cruz. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. 2 pontos. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a concupiscência e a avareza, que é idolatria. Aqui, não falei para você, está escrito aqui, Tudo que eu falo tem que ter base bíblica, tem que estar escrito, Cadê o texto? Aqui, avareza é idolatria. Avareza é idolatria. Aquele rico lá era avarento, por isso que Jesus falou, dá aos pobres. Jesus mandou ele vender tudo, porque ele era muito avarento. O amor dele estava no dinheiro, não estava em Deus. Aí ele fala, quer dizer que nem o rico entra no reino de Deus. Entra assim, Zaqueu entrava. Mas Zaqueu não tinha coração avarento. Zaqueu era soberbo, era outra espécie de pecado. Você tem que entender o Evangelho com a luz do Espírito Santo. Cada um é um pecado. Cada passagem que Jesus explica é uma espécie de pecado. E cada um que ele cura é uma espécie de pecado. Ele mostra, você é avarento, você aqui é soberbo, você aqui é arrogante, você aqui... Cada um é um pecado. Por isso que você tem que ler o Evangelho. A igreja tem que pregar o Evangelho, porque o Evangelho mostra os nossos pecados. Entende? O Evangelho é verdadeiro. Não tem como andar no Evangelho com falsidade. Ou você é de Jesus ou não é. Nos quais também,
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tá vendo? Ira de Deus. Você é desobediente? A ira de Deus está sobre você. E se eu for desobediente também, a ira de Deus está sobre mim. É isso que é evangelho. Pregar evangelho é isso. É mostrar os pecados, nossos pecados, cada pecado que a gente comete, para que você se conserte. Evangelho é conserto, é pregar doutrina, pregar exortação. Isso é evangelho. Mas o que profetiza, exorta aos homens para edificação, consolação, que significa exortar. O dom de profetizar é maior do que falar dom de línguas estranhas. As pessoas estão preocupadas em falar línguas estranhas e não querem saber de exortar. Tem que exortar o povo contra o pecado. Está acabando, pera aí. Evangelho é isso, querido. Por isso que as pessoas não querem pregar Novo Testamento, fica pregando o Antigo Testamento. Tem que se pregar o Evangelho. Evangelho é exortação contra o pecado. O problema está o pecado, pregar contra o pecado. Ninguém quer pregar isso. Fica falando que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem que largar a carne, tem que largar a natureza pecaminosa para entrar no reino de Deus. Tem brecha. O Evangelho não tem brecha para pecado. Tá vendo? Mortificai, que significa, quando você vem para Jesus, você tem que ser uma nova criatura, mas você tem uma natureza carnal, essa natureza sempre se levanta, por isso que ele fala que a carne é fraca, a natureza sempre se levanta contra você, não significa que você não é convertido, você é convertido, mas a carne, os seus desejos pecaminosos que você antigamente vivia na sua natureza, se levanta. Você que gostava de beber, o diabo vai fazer tudo para você voltar a beber. Você que fumava, o diabo vai fazer tudo para você voltar a fumar. Você que se prostituía, o diabo vai fazer tudo para você se prostituir. O diabo vai no seu pecado, ele conhece o seu pecado. E qualquer tipo de pecado, oculto ou não, escondido ou não, ele mostra. Tem que ter amor pela palavra. Se não tiver amor pela palavra, não se esqueça, a palavra é Deus. Se você tira uma vírgula da palavra, você está debaixo de maldição. A palavra é Deus, não pode mudar a palavra, não pode mudar o que está escrito. Você está falando que não vai entrar no reino dos céus com idolatria, não entra. Com prostituição, não entra. Com avareza, não entra. Com dissolução, imoralidade, nenhuma espécie de pecado vai entrar. É a palavra que está falando. Aí você vai falar, não pode falar assim. Não, a palavra que julga nós. Por isso que está escrito aqui para aviso nosso. Aí você fala, aí as pessoas às vezes querem condenar as pessoas, não condenar, você tem que mostrar a palavra, para que a palavra possa fazer, entrar no seu coração e você largar o pecado. O Evangelho é isso, tem que ter amor à palavra. Muitas pessoas não têm amor à palavra, por isso que o Espírito Santo não dá a revelação. Está vendo lá? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia do chefe dos eunucos. Está vendo? Deus deu graça e misericórdia. Sabe o que é graça? Espírito por medida. Ele deu uma medida para Daniel. Deu uma medida para Sadraque, Mesaque e Abednego. Espírito por medida. O Espírito de Cristo ia lá por medida. Então o que Daniel recebeu? A medida do Espírito Santo. Ele não recebeu a plenitude. A plenitude viria em Cristo. Hoje em dia nós temos a plenitude. O Espírito Santo vem com 7 espíritos para dar ao homem a plenitude. A gente não sabe nem o que é isso, que é plenitude, que é por medida. Agora você me pergunta, por que ele não recebeu plenitude? Plenitude toda. Porque a justiça de Deus não estava lá no Antigo Testamento. A justiça de Deus ia vir em Jesus. Lá não tinha justiça. Imagina, Daniel tinha tudo isso, ele tinha por medida, esse tetico aqui, por medida. Imagine na graça de Deus se um homem for santo, o tanto que ele recebe. Recebe a plenitude de Deus. Sabe que a plenitude é a glória de Deus no homem, dentro do homem, para expulsar demônios, para curar, para fazer maravilhas, para pregar com autoridade. Isso é plenitude. Outra hora eu vou explicar o que é plenitude. E ó, aí você lê aqui no versículo, Deus deu graça para eles, aí você vai lá no versículo 1:17, ó, ora, para você parar e pensar, ora, portanto, para e pensa, vírgula, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel ele deu entendimento em toda visão e sonhos. Ó, a glória que dia de Daniel, que
tinha entendimento e visão, tinha entendimento e sonhos, eles tinham conhecimento, eles tinham inteligência, eles tinham letras, eles tinham sabedoria. Agora me diz, era separado do mundo ou não? Está achando que Deus vai derramar a glória dele, a graça dele sobre qualquer pessoa? Não derrama não, querido. O Espírito Santo não está sobre qualquer pessoa, sobre qualquer crente. Todo crente tem um dom, mas não confunda dom com arrependimento. Quando você se arrepende de verdade, o Espírito Santo chega na sua vida. Então tem que se arrepender de verdade. Tem gente que achando que é dom do Espírito Santo é língua. E a pessoa é toda carnal. Fica falando mal do próximo, bate na esposa, bate no filho, defrauda, fala mentira, é soberbo, é arrogante. Isso não é. Isso é carne. Cadê o tanto de plenitude? Oi? Eu tô aqui. Oi, a Sofia tá aí. A Sofia tá aí. Tô pregando e falando com a Sofia. Você acha? Ó, vai em Tiago, capítulo 4. Adúlteros e adúlteras, vírgula. Não sabeis que vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O que foi? Já estou indo. Ó. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você é amigo do mundo? Você é inimigo de Deus. Depois eu vou explicar mais em outro vídeo o que é amigo do mundo, o que é ser amigo do mundo e o que é ser inimigo de Deus. Você é amigo do mundo? Você é inimigo de Deus. Então você tem que largar o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Primeira carta de João 2,15. Depois eu vou explicar.